Pais amados, mais uma palavra para o meu e o seu coração. Nós estamos na tríade do Evangelho de João, nós estamos indo agora para o capítulo 2. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, por gentileza, João, capítulo 2, versículos de número 24 e 25. Mas o mesmo Jesus não confiava neles, porque a todos conhecia, e não necessitava de que alguém testificasse do homem, porque ele bem sabia o que havia no homem. Amados, nós estamos continuando o Evangelho de João. Eu gostaria que você prestasse atenção e caminhasse conosco alguns segundos através dessa palavra. Nós estaremos falando aqui sobre o primeiro milagre, o casamento em Caná. Depois, Jesus vai ao templo e Jesus conhece todos os homens. 3 coisas simples para nós. Eu gostaria que você acompanhasse vendo sobre este casamento, o suprimento do vinho. O primeiro milagre de Jesus foi em um casamento em Caná, na Galileia, onde transformou água em vinho. Uma festa de casamento naquela época podia durar até uma semana. E uma falha na hospitalidade era considerada ofensa séria. Naquela comemoração, o vinho acabou. O simbolismo desse fato não deve passar em branco para nós que estudamos a palavra de Deus, porque a água usada na purificação foi substituída por vinho, que viria a simbolizar o sangue de Cristo. O sangue de Cristo, de fato, substituiu o sistema cerimonial judaico, tendo em vista a condenação do pecado perante um Deus santo, justo e eterno. O fato de Jesus estar ciente da sua hora e do andamento da sua missão é evidente em todo o Evangelho. A cruz estava sempre diante de Jesus e sua caminhada em direção a esse momento inevitável se dava conforme o cronograma de Deus. Segundo um padrão, nesse Evangelho, milagres são chamados sinais, simeio. Vocês que são estudantes já devem ter estudado sobre semiologia ou semiótica. Então é a mesma estrutura da linguagem. Amado, eu quero te falar uma coisa, mostrando que serviu como autenticação da natureza e da missão de Jesus. Nos sinóticos, a palavra mais usada em referência a milagre é dunamis, que se refere a atos poderosos que demonstram o poder de Deus. Então, meu amado, ali você vê Jesus, sua mãe e seus discípulos foram a um casamento. De acordo com o costume da época, serviu vinho na festa. Antes da festa terminar, entretanto, todo o vinho já havia acabado. Jesus estava sempre pronto para ajudar as pessoas. Maria, sua mãe, pediu-lhe que se fizesse alguma coisa, a fim de que o casal não se sentisse envergonhado perante os seus convidados. Seria necessário um milagre, o poder de Deus. Amados, eu gostaria que você entendesse que nesse momento, uma coisa interessante, Maria conhecia seu filho, sabia quem ele era e sabia da sua capacidade. Por isso que ela fala diretamente a ele. É por isso que ela recorre a ele. É por isso que ela vai ao encontro dele. Olha, Jesus podia solucionar aquela dificuldade. Não cabia a Maria pedir a Jesus para fazer um milagre. Somente Deus, o Pai, tinha aquele direito. Mas ela sabia quem ele era. Jesus não estava certo de que já era a hora dele. Mas é importante observar. A pergunta é, Jesus, ele estava certo que era a sua hora? É uma pergunta. Agora há pouco eu já falara que ele sabia da sua hora, o momento certo. E aí ele começar a fazer milagres. Mas Deus abriu naquele momento, o momento da eternidade na qual Deus se manifesta no Cronos, que é o tempo de Deus, que a hora era chegada. Jesus transformou água em vinho e assim solucionou a necessidade. E o Filho de Deus pôde fazer aquela coisa. Ou seja, fazer aquele milagre. É tão maravilhoso você ver nesse momento Deus trabalhando através de Jesus para ajudar
alguém que estava em uma dificuldade e que não tinha como resolver a situação. Amados, eu queria te falar uma coisa interessante sobre o padrão da conduta de Deus. Ou seja, quando Jesus vai ao templo, todos os anos o povo de Deus ia à sua casa, em Jerusalém, ou seja, em Jerusalém, para celebrar a Páscoa. Eles sacrificavam cordeiros em memória do Cordeiro da Páscoa, que há muitos anos atrás havia salvo o povo da morte. Quando o anjo da morte ia passar pela terra, Deus dissera ao povo o que deveria ser feito. Cada família deveria sacrificar um cordeiro e colocar o seu sangue na porta da casa. O anjo da morte, ao passar vendo aquela marca, poupou aquelas casas. Em todas as outras casas, onde não havia a marca do sangue do cordeiro, os primogênitos morreram. Tudo isso era uma figura de como Jesus, o Cordeiro de Deus, ia salvar o povo da morte eterna. A celebração da Páscoa era uma manifestação de adoração a Deus muito importante, de agradecimento e de louvor ao Deus Todo-Poderoso que os tinha tirado e libertado do Egito. Todas as pessoas deveriam manter uma atitude de muito respeito e adoração na casa de Deus. Entretanto, alguns negociantes e cambistas estavam profanando o templo, fazendo negócios, e Jesus os expulsou de lá. Os milagres de Jesus eram sempre realizados para ajudar as pessoas. Ele se recusou a fazer um milagre só para provar quem ele era. Entretanto, ele mencionou o maior milagre de todos, que provaria ser ele, o Filho de Deus. Ele falou de seu corpo como a casa, o templo de Deus, porque Deus vivia nele, ele estava tabernaculando entre nós. Jesus disse que o povo lá em Jerusalém destruiria aquele templo, mataria o seu corpo, mas que em 3 dias ele o construiria de novo. Jesus estava falando da sua ressurreição, porém o povo não entendeu o que ele dizia. Amados, eu quero lhe dizer uma coisa. A cada momento do mundo, nós vamos ver uma coisa interessante. Ali, na purificação do templo, Jesus mostrou os padrões de Deus quanto ao certo e errado, presente para a Páscoa. Amados, período em que era lembrada a libertação de Israel do Egito, Jesus encontrou pessoas que estavam lucrando com as festas religiosas. Judeus que haviam viajado longas distâncias precisavam comprar animais para sacrificar, bem como trocar dinheiro pela moeda local. Para tanto, eles encontravam negociantes que ofereciam os 2 serviços. Jesus denunciava o legalismo e afirmava a santidade. O problema não estava no negócio e no lucro em si, mas na zombaria feita com todo o sistema de sacrifícios do templo e na exploração de homens e mulheres consagrados por Deus. Olha só, essas pessoas eram gananciosas, que tiravam proveito do sentimento religioso. Hoje não é diferente hoje em dia. Tem muitas pessoas que estão tirando proveito do sentimento religioso das pessoas para roubá-los, para arrancar o dinheiro da pessoa. Esse espetáculo provou a indignação dos judeus. Olha, ele chegou lá e os judeus ficaram indignados com eles. Eles questionaram não o aspecto moral se os vendedores cambistas deviam estar ali, mas como que base Jesus assumiu a responsabilidade de expulsá-los. Os judeus pediram um sinal e Jesus respondeu para eles que não daria sinal para eles. Destruir este santuário, ele falava do seu corpo, e em 3 dias o reconstruirei. Ele estava se referindo ao seu templo, o templo do seu corpo, mas os adversários judeus associaram seu comentário com o edifício do templo, que deu motivo para algumas zombarias e ridicularizaram a Jesus. Mas eu quero te falar uma coisa. Jesus teve de suportar, quando estava pendurado na cruz, todos esses tipos de zombaria. E ele, o nosso Deus, ele é Deus presente. Eu quero falar sobre que Jesus conhece todas as pessoas. Jesus, ele nos conhece e sabe quem somos nós. Amados, aí é que entra. Quando você vai aqui, terminando este capítulo, você vai ler uma das razões de tudo que nós estamos vendo aqui. É que através da palavra de Deus, nós possamos entender quem realmente Jesus é e o que ele pode fazer por nós. Em Jerusalém, muitas pessoas creram em Jesus quando viram os milagres que ele fez. Nós precisamos crer no que a Bíblia ensina,
a respeito de Jesus. Mais bem-aventurado aqueles que não viram e creram, disse Jesus. Somos nós. Muitos dizem que creem em Jesus, mas não agem assim. Se nós cremos que Jesus é a palavra, acreditaremos no que ele ensinou. Se cremos que a sua vida é a nossa luz, nós o seguiremos. Se cremos que ele é o Cordeiro de Deus, nós o aceitaremos como o sacrifício pelos nossos pecados. Então, meu amado, fica aqui esta palavra sobre o 2º capítulo do Evangelho de João. Deus te abençoe, Deus te guarde, um dia abençoado para a tua vida, que Deus te fortaleça a cada momento. Fica na paz do Senhor. Pastor Enê Lima, Brasília, Distrito Federal.